Será que nossa rotina no mundo espiritual, após desencarnarmos, será muito diferente da que temos aqui? O que será que podemos esperar, considerando, claro, o nosso nível evolutivo atual? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Este é mais um vídeo em que respondo perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. Recentemente eu fiz um vídeo exatamente com esta temática de perguntas, ponderando que será que o mundo espiritual foi muito humanizado? Será que dá para fazer quase tudo no mundo espiritual? Mas são tantas perguntas que chegam nessa linha que eu precisei fazer este outro vídeo respondendo mais algumas. Mas já ficou claro naquele vídeo que realmente, ao desencarnarmos, precisamos encontrar uma realidade que tenha algum tipo de conexão com o que nós já vivíamos aqui. Porque seria um trauma psicológico absurdo para o espírito chegar num outro plano e não encontrar referencial nenhum. Então, muita coisa que viveremos, que já vivemos no período entre vidas, no período que antecedeu a nossa reencarnação, guardamos reminiscências sobre isso. Mas quando retornarmos ao mundo espiritual, normalmente já estamos vinculados a alguma comunidade específica, alguma cidade astral, alguma colônia. Quando voltarmos para lá, teremos uma vida em muito semelhante com o que já conhecemos, e não poderia ser diferente. Tudo na evolução é gradativo, tudo na evolução respeita o que nós podemos alcançar, não há saltos evolutivos tremendos de uma hora para outra. Imaginem como seria encontrar uma realidade que você nem saberia explicar o que estava acontecendo. Então, nós não nos tornaremos um objeto abstrato flutuando no éter cósmico. Não. Ainda seremos uma personalidade, ainda teremos um corpo, ainda nos relacionaremos com as pessoas, e vai ser assim ainda por muito tempo, até atingirmos outros estágios evolutivos onde realmente as condições de vida já fogem muito do que conhecemos agora. Primeira pergunta do Rogério Zabini. Ele pergunta se espíritos têm tato, se existem coisas e objetos sólidos no plano espiritual. Com certeza, Rogério, existem. Não é porque um espírito desencarnado, quando está aqui no nosso plano, ele pode atravessar paredes e portas. Isso acontece porque a matéria da qual é formado o corpo espiritual é mais etérea. Os átomos e moléculas são mais espaçados. Isso faz com que ele possa atravessar uma matéria mais densa. Mas a matéria do mundo espiritual tem a mesma consistência. Então, para ele, a matéria lá tem a mesma consistência que a matéria física tem para nós aqui. E os sentidos físicos no mundo espiritual, eles ganham ainda mais intensidade. Não apenas o tato, mas todos eles. E você não depende de órgãos do sentido para ter acesso. Todo o seu corpo espiritual é capaz de sentir, de ter contato com o ambiente. Isso é tão real, esta realidade do mundo espiritual é tão concreta, que isso explica porque há espíritos que nem desconfiam que desencarnaram, porque se veem num corpo, para eles, normal, ainda mais vitalizado, se sentem ainda mais vivos do que antes, nem percebem que passaram pelo transe da morte. E ficam, às vezes, nesta ilusão por muito tempo. Muitos livros da literatura mediúnica descrevem estas realidades no mundo espiritual. Para não ficar só na referência de livros espíritas, que é muito rica, podemos citar, por exemplo, livros que foram lançados na Inglaterra, na primeira metade do século XX, um livro muito legal, A Vida nos Mundos Invisíveis, do médium Anthony Borgia, em que ele traz mensagens de um espírito que desencarnou em 1914, um monsenhor da igreja anglicana, Robert Hugh Benson. Então este livro foi psicografado há cerca de 100 anos atrás e descreve uma realidade espiritual, dividindo-a em diferentes dimensões
muito semelhante com o entendimento que nós temos hoje, com a visão espírita, espiritualista que nós temos hoje aqui no Brasil. E já nos anos 70, em 1974, foi lançado este outro livro, Viagem de uma Alma, de Peter Richelieu. Não existem muitas informações biográficas sobre este autor, que lançou apenas este livro, mas também uma descrição muito rica e coerente com a que a gente conhece do mundo espiritual. Lembrando que os autores que eu cito, médiuns, não quer dizer que eu concorde com absolutamente tudo o que eles disseram e escreveram. A gente vai colhendo o que cada um pode nos ensinar e formando o nosso próprio entendimento da realidade. E este livro é um clássico da literatura espiritualista. Peter Richelieu traz um grande relato de projeção astral. Ele morava lá no país do Sri Lanka, ali ao sul da Índia, e viveu muitas experiências em projeção astral no ambiente de Londres, porque ele precisava entender melhor o que tinha acontecido com um irmão desencarnado na guerra. Esse luto pelo irmão foi o grande gatilho para esta busca espiritual que ele descreve no livro. Já o Haroldo Wellington pergunta se tem videogame no mundo espiritual. Olha, Haroldo, até agora a única referência que eu encontrei sobre este assunto são os relatos de projeção astral do Saulo Calderon, que é um grande mestre nesse assunto atualmente. Ele traz muitas histórias em que ele viu no mundo espiritual jogos em que você não dependia de um controle para atuar, você simplesmente entrava no jogo. Então tem sim videogames no mundo espiritual envolvendo a tecnologia da realidade virtual em níveis que a gente não pode nem conceber, mas que provavelmente um dia a nossa tecnologia aqui na Terra também vai conseguir reproduzir. Mas a tecnologia no mundo espiritual ela é bem mais avançada. Já a Valcira Emília Gonçalves Rocha, ela diz: amo costurar. Será que no mundo espiritual poderei continuar a costurar? Os espíritos usam roupas? Valcira, nós usamos roupas no mundo espiritual, mas rapidamente nós poderemos compreender que poderemos plasmar as nossas roupas com o poder do pensamento. Mas há espíritos que não conhecem ainda esta possibilidade, ainda não têm esta facilidade. Então, para eles, ainda são fornecidas roupas. No livro Nosso Lar está escrito lá que existem até, pelo menos existiam há 80 anos atrás, talvez nem existam mais, mas existiam naquela época fábricas de roupas na colônia espiritual. Provavelmente porque os espíritos daquela comunidade ainda não tinham esta capacidade de plasmar as suas próprias roupas. Mas se você ama costurar, não há problema algum, você plasmará com o próprio pensamento os apetrechos que você precisa para realizar os trabalhos que desejar. Você poderá continuar fazendo este seu hobby, que com certeza deve ajudar muito na sua higiene mental, deve ser um momento em que você se sente em paz. Com certeza você poderá sim continuar fazendo isso no mundo espiritual, se assim quiser. Recentemente recebemos um relato de um inscrito chamado Yasser. Talvez ele até esteja assistindo, chegou pelos comentários aqui do canal. Ele conta uma história, dizendo que a sua mãe gostava muito de costurar. E meses depois dela desencarnar, num momento ali de convívio familiar, sua sobrinha de 7 anos disse, aparentemente sem motivo, que a mãe de Yasser estava costurando muito no mundo espiritual, e a criança não tinha como fazer estas relações. Provavelmente ela teve algum contato mediúnico com esta realidade e percebeu que a mãe de Yasser continua exercendo essa atividade de que gostava tanto na vida espiritual. A Lidiane Pacheco pergunta: os espíritos que não sabem que desencarnaram sentem o corpo espiritual tão sólido quanto o corpo físico? Ou sentem um corpo mais fluídico? Mesmo assim acham que ainda estão vivos? Não, Lidiane, eles sentem um corpo absolutamente sólido.
E mais, sentem coração, respiram, sentem fome, sentem sede, porque estão presos a estes condicionamentos que trazem da vida material. E isto os faz ter, às vezes, dificuldade de compreender que já não detém mais um corpo físico. É uma situação relativamente comum, mas que, com certeza, em algum momento eles serão esclarecidos ou perceberão por si mesmos a nova realidade em que se encontram. O José William de Medeiros pergunta se nessas colônias umbralinas há movimentação financeira, economia de mercado, como na Terra. Não tem dessa forma, José. O que existe muitas vezes no umbral são trocas de favores. Então, espíritos que têm alguns interesses, que quando são atendidos, eles te trazem algum benefício de outra forma, muitas vezes envolvendo malefícios a terceiros, porque as comunidades umbralinas não seguem uma ética cósmica avançada. Então, o que existe é isso, são trocas de favores, opressão a seres mais fracos, delimitações de território. O umbral funciona nessa linha. Já o Leandro Galarza, no plano espiritual existe a prática de esportes, competições esportivas? Leandro, eu fiz um vídeo sobre isso. O que o esporte tem a ver com espiritualidade? Vamos deixar aí no card para vocês verem. Há também poucas referências sobre isso na literatura mediúnica. Inclusive neste livro que eu citei, do Peter Richelieu, tem uma das mais legais. Ele fala que os esportes no mundo espiritual eles até existem, mas que há certas dificuldades, porque quando você pensa em fazer uma jogada, ela já se materializa de forma perfeita imediatamente. E isso deixa o jogo um pouco sem graça. Mas provavelmente existe no mundo espiritual formas de se reproduzir as condições, mais ou menos, que temos aqui na Terra para a prática de determinadas atividades. Certa vez também chegou um bonito relato aqui no canal, por meio dos comentários, de um homem que disse que numa noite ele estava no seu terreiro de Umbanda, orando, ele se sentia muito triste, estava ali assistindo ao culto, e naquela noite foi um culto em homenagem aos herês, e naquela noite ele sonhou com crianças que o levavam para jogar futebol, e ele acordou sentindo muita alegria, assim, como se sentindo muito feliz, um sentimento que há muito tempo ele não tinha. Ele tinha a clara sensação de que ele tinha sido levado para algum lugar, para que com aquelas crianças que ele viu no culto da noite, ele foi se divertir jogando futebol, que era uma das coisas que ele gostava de fazer. Então, de alguma forma, sim, existe o esporte no mundo espiritual, porque o esporte nos ensina muita coisa. Então, algo desse tipo, com certeza não é um privilégio do plano material. Mas no mundo espiritual as condições são outras e muito provavelmente o esporte lá não tem tanto este enfoque na competitividade que existe aqui, em um ser melhor que o outro. Talvez lá exista um enfoque maior simplesmente na atividade em si, na atividade lúdica, no poder que existe de integração, de cooperação, de desenvolvimento de potencialidades do espírito. A Simone Aquino, ela comenta: quando li o livro Nosso Lar, em dado momento, André Luiz descreve a colônia como uma fortaleza, impedindo a entrada de espíritos inferiores. Isso acontece, Simone, porque a colônia Nosso Lar ainda se encontra em dimensões umbralinas, já no limite do umbral. Ali, naquela região, ainda habitam espíritos mal intencionados. Então, se não houvesse essa proteção à colônia, ela seria invadida por seres que ali iriam perturbar o ambiente, causar uma grande desarmonia. Mas essa proteção, ela visa apenas neutralizar eventuais invasões, e não machucar ou ter um poder letal impossível, porque eles já estão fora do corpo físico. Mas geralmente são forças magnéticas que apenas imobilizam, causam um grande desconforto ou deixam inconscientes por alguns instantes estes espíritos que querem
invadir a colônia. Já o Nautilus Work pergunta se é possível uma pessoa encarnada exercer a mesma profissão no mundo espiritual. Um professor, por exemplo. Mesma pergunta do Newton, que diz que aposentou na polícia e ele queria saber que, será que depois de desencarnar serei patrulheiro de novo? Vejam, o mundo espiritual nos dá várias possibilidades. Lá, o que conta, além do que você pode fazer pela coletividade, é o que os seus mentores, os seus guias te indicam como sendo ideal para você naquele momento. Algo que a gente ainda não tem isso aqui na Terra. Aqui na Terra, a maioria de nós muitas vezes tem que trabalhar com o que aparece por uma questão de sobrevivência, de pagar as contas, mas aqui um dia chegaremos numa condição social, de organização da sociedade, em que teremos esta alegria de poder trabalhar sempre com aquilo que ressoa com as nossas motivações mais profundas. Geralmente no mundo espiritual somos direcionados para trabalhos que têm a ver com o que a gente gosta, com o que faz a gente se sentir bem. Então, nos exemplos que vocês deram, professor, patrulheiro, no caso guardiões espirituais, são ocupações muito frequentes no mundo espiritual, que poderão ser sim acionadas se vocês quiserem. Mas, por exemplo, a função de guardião espiritual, você vai precisar estudar muito para exercer. Você vai ter que conhecer tudo das dimensões mais próximas, dos planos espirituais mais próximos vibratoriamente à Terra. Vários conhecimentos necessários, não é tão simples às vezes para exercer determinada atividade. Mas o ensino lá é de acesso universal e a gente vai poder estudar o que quiser. Isso é maravilhoso. Já o perfil, que se identifica pelo nickname Nada a Ver, pergunta: por que a evolução tem que ser na Terra e não nas colônias, onde os recursos são abundantes? Poderíamos evoluir sem sofrimento. Pois é, nas colônias a gente aprende, a gente faz uma revisão do que vivemos na última encarnação, ponderamos o que precisamos melhorar, desafios que precisam ser vividos, pessoas com as quais precisamos nos relacionar, mas é aqui, neste ambiente da vida material, em que colocamos em prática, em que as provas, as expiações, tudo o que precisamos vivenciar acontece e provamos para nós mesmos que já dominamos determinadas lições, outras não. É justamente vivendo estas demandas, essas necessidades de um corpo material, os desafios desta vida, que somos praticamente forçados a trazer à tona potencialidades que temos. No mundo espiritual, a evolução também ocorre, mas levaria muito mais tempo. Aqui, pelas condições que se apresentam, tudo é catalisado, potencializado, e o caráter material dos corpos também faz com que muitas energias densas sejam descarregadas pelo espírito na matéria, fazendo com que retornemos ao mundo espiritual em condições muito melhores. Sem contar a bênção do esquecimento, dessa sensação de começar de novo. Enfim, são muitos os benefícios da reencarnação. Já fizemos um vídeo sobre isso, está lá na playlist Reencarnação. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Por favor, deixe a sua pergunta aí nos comentários. Se possível, deixe o seu like, se inscreva no canal. A lista de livros citados está sempre na descrição. Quero agradecer a um novo membro, o apoiador do canal, o Jonathan William de Prá. Muito obrigado. E na tela final, vou deixar um vídeo que fala sobre uma colônia mais evoluída do que nosso lar, Metrópole do Grande Coração. E também vou deixar o outro vídeo que fiz sobre este tema. Será que o mundo espiritual está muito humanizado? Alegria! Você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!